Oi, turma, sou o professor Marcos e vou estar ensinando a vocês um resumo simples e fácil do sistema digestório. Partes do tubo digestório. O tubo digestório se inicia na boca e termina no ânus. Vamos conhecer o percurso que o alimento leva em todo o tubo digestório. Vamos lá, inicia na boca, passa pela faringe, depois esôfago, estômago. Lembrando que entre o estômago e o esôfago existe uma válvula chamada de cárdia, que nós vamos tratar lá na frente. Seguindo o estômago, vai vir o intestino delgado, que é toda essa cobrinha aqui que vocês estão vendo aqui nesta figura. A primeira parte do intestino delgado é chamada de duodeno. E entre o duodeno e o estômago existe uma outra válvula chamada de piloro, que nós vamos falar sobre ela depois. Seguindo o duodeno, vai vir a segunda parte do intestino delgado, que é chamado de jejuno. E a última parte chamada de íleo. Depois do íleo vai vir o intestino grosso. Sendo que entre o intestino grosso e o íleo existe uma válvula chamada íleo cecal, ou seja, pega o nome do íleo e do ceco, que é o nome da primeira parte do intestino grosso. Depois vai aparecer o colo ascendente, depois colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Essas são as partes do tubo digestório. Existem também alguns órgãos anexos que vão ajudar em todo esse processo de digestão desse sistema, que são as glândulas sublinguais, glândulas submandibulares, glândulas parótidas, fígado, pâncreas, vesícula biliar. Vamos para as funções do sistema digestório: mastigação, deglutição, ingestão, digestão, absorção, armazenamento, evacuação. Mastigação. A mastigação se inicia na boca, onde o alimento sofre uma ação mecânica feita pelos dentes e língua, e uma ação química feita pela pitialina, que é uma enzima presente na saliva, que também é conhecida como amilase salivar. E essa pitialina ela é liberada pelas glândulas salivares, sublinguais, parótidas, submandibulares. Então, essa pitialina ela vai iniciar o processo de digestão do amido, onde esse amido está presente em pizzas, bolos, pães, biscoitos e outros. Com isso, o alimento é reduzido a partículas menores, formando o bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai ser conduzido para o esôfago através da deglutição, que é o ato de engolir. Aí, chegando o alimento no esôfago, vai começar a existir o movimento peristálticos, que são contrações musculares involuntárias, onde o ser humano não tem controle sobre ele. Aí o bolo alimentar vai passar para o estômago, e lembrando que a válvula que existe aqui, chamada de cárdia, ela vai impedir o refluxo do alimento para o esôfago. Mesmo que o indivíduo fique de cabeça para baixo, esse alimento não vai passar para o esôfago, a não ser que esse indivíduo tenha um problema de refluxo. Aí vai existir várias reações químicas e físicas aqui dentro do estômago, onde o alimento vai sofrer ainda mais as reações de digestão, onde vai estar presente, por exemplo, a pepsina, que é a enzima responsável pela quebra das proteínas, onde a proteína está presente em carnes, ovos, queijos e outros.
E também vai surgir o ácido clorídrico, água e outros, que vai ajudar nesse processo de digestão. Depois de todo essas reações, esse bolo alimentar vai passar a ser chamado de quimo. E esse quimo, ele vai em direção ao duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. E entre o duodeno entre o duodeno e o estômago existe a válvula chamada de piluro, que vai controlar o esvaziamento do estômago em direção ao duodeno. Bom, o quimo vai entrar no duodeno e vai acontecer vários tipos de reações químicas sobre ele, onde o próprio duodeno vai liberar o suco entérico, a vesícula biliar vai liberar a bile e o pâncreas vai liberar o suco pancreático, que vai reagir junto com esse quimo, digerindo ainda mais o alimento. Sendo que as enzimas vai estar presente que vai ser liberado pelos pâncreas e pelo o suco entérico das paredes do intestino delgado. A bile não possui enzimas. Ela só vai facilitar, vai ajudar para a quebra dos lipídios das gorduras. Aí, depois de todas as reações sofridas no quimo, ele vai passar a ser chamado de quilo, onde vai começar a haver toda a absorção do alimento no intestino delgado. Lembrando que o fígado e o pâncreas existem outras funções dele, como por exemplo o pâncreas, ele libera insulina e glucagon, mas não está presente aqui nesse assunto. Seria um outro tipo de aula. O fígado também, ele desintoxica o sangue, armazena glicogênio. Então, seria também outro tipo de aula. Vamos seguindo. Chegou no final do ilho, vai haver uma válvula chamada ilho secal. Essa válvula vai impedir o retorno de materiais, resíduos do intestino grosso para o ilho, como também essa válvula vai servir para regular os alimentos que não foram absorvidos, os nutrientes que não foram absorvidos pelo intestino delgado. Ele regula essa passagem para o intestino grosso, diminuindo a velocidade de esvaziamento para que o intestino delgado absorva o máximo de nutrientes para que o corpo venha aproveitar do mesmo. Aí, chegou no intestino grosso, o intestino grosso ele vai ser responsável pelo armazenamento de resíduos, e esses resíduos, depois que chega através do quilo, ele vai ser transformado em fezes, armazenado e depois evacuado, para haver a evacuação. Bom, basicamente isso. A partir deste assunto, vocês podem aprofundar ainda mais no mesmo assunto. E se vocês gostaram, deixe um comentário para ajudar o canal.